E seja muito bem-vindo para mais um episódio. Eu tô feliz demais porque hoje é o dia de falar sobre mais um hobby que eu inseri na lista de tantos, que é pintura de miniaturas. Eu chamei para estar aqui comigo a Camila do Miniaturei. Boa noite, Camila, tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa noite. Seja muito bem-vinda. Vai ser um grande prazer pegar dicas aqui, adquirir conhecimento com você nesse episódio que eu tenho, acho que tão pouco para contribuir. Eu tenho mais dúvidas para trazer. E aí eu vou contar aqui com a sua expertise. Nada, a gente troca figurinha aqui, é sempre aprendendo e ensinando, que não tem essa não. Boa, e lembrando só que hoje esse programa é um oferecimento especial da Mercado RPG, simplesmente a maior loja de RPG do Brasil. Eu indico a Mercado RPG para todo mundo. A Camila também, eu vi que tava lá na seçãozinha de parceiros, né? Indicamos. Então, é bom agora, você não tem só a minha indicação, você tem a indicação da Camila também, porque o atendimento faz toda a diferença, assim. A gente sabe que se você quiser comprar material de RPG, você pode ir para uma Amazon, qualquer lugar da internet você vai comprar. Agora, uma venda com alguém que entende de RPG, que curte o hobby também, que vai fazer aquela venda consultiva, tirar uma dúvida, às vezes indicar para você qual é o melhor produto que vai atender a tua necessidade. A gente aqui vai falar sobre pintura de miniaturas. Todo o meu material de pintura de miniaturas eu adquiri na Mercado RPG. E aí com a ajuda lá do Davi, que foi fundamental para saber o que eu precisava, o que eu não precisava. Então eu indico muito, e para aproveitar o ataque de oportunidade dessa noite, eu entrei lá no site para ver como é que estavam as promoções. E eu me deparei com uma promoção nada mais, nada menos do que kit de dados por menos de R$13, R$12,95. Você leva exatamente esse aqui, essa maravilha, esse kit de dados de RPG com os números, né, os numerais aqui diferentes e tal, tudo diferentão, menos de 13 pila. No à vista, se não me engano, tá saindo R$11,90 e pouco, R$11,80, menos de R$12. Então, não perde essa oportunidade, entra lá no link que tá aqui embaixo no post e confere as promoções. E tiver qualquer dúvida, chama o Davi que ele vai te ajudar com certeza. E digo mais, hein, assim, só aproveitando. Miniaturei 5 é o cupom para primeira compra com 5% de desconto. Olha, excelente! Aproveitem. Se não funcionar, vocês puxam a orelha do Davi, porque era para estar funcionando. Coloquem um cupom de desconto para ainda conseguir diminuir mais um valor ainda. Aproveita para encher mais o carrinho. É isso, cada desconto é uma compra nova. Exatamente. Então, Camila, pra gente começar aqui o nosso papo, tem uma coisa que, quando as pessoas vêm pela primeira vez aqui no podcast, eu costumo fazer aquela introdução meio Stan Lee, que é perguntar qual é a sua história de origem. Então, conta pra gente aí como é que você começa no RPG, na pintura de miniaturas, quem veio primeiro, como é que é esse histórico. O cara tá abrindo a revistinha ali da Miniaturei número 1. O que ele vai ler no primeiro balão? Eu não fui picada por uma aranha. Não teve nenhum... E nem por um artista, né? Vai que eu não fui mordida por um artista pra aprender a pintar. Na verdade, eu sempre gostei de arte, desde muito jovem. Eu não sei se o pessoal vai lembrar daquele programa que tinha na Disney, que era tipo Arte Ataque. O Arte Ataque, lembro. O Arte era sensacional. E aí eu lembro que eu gravava em fita VHS para levar pro colégio, porque eu achava as aulas de arte meio chatas do colégio. Então eu levava pra professora ter... Então eu sempre fui muito, muito apaixonada por arte. E meus pais acabaram investindo um pouco no começo, então eu fiz alguns cursos de desenho, para pintar tela, tinta óleo, essas coisas. Então existe uma base, não foi tão aleatório. E os boletos chegam, a gente tem que correr atrás, então não dava muito para viver disso, não dava para vender minha arte na praia. E aí eu me distanciei um pouco naquele período de... Esse é o gato querendo participar. Esse é o Gambo. No período de que saiu aqueles livros de colorir, né? Eu voltei para pintura, por assim dizer. E eu lembro que comprei bastante material. E aí, depois que eu casei, meu marido decidiu que ele queria ser mestre de RPG. Ele queria deixar de jogar RPG para ser mestre. Eu até então não jogava tanto. Eu sempre fui mais de videogame. O pouco contato que eu tinha com RPG foi com primos mais velhos, então não chegava a jogar, eu só chegava a ver. E aí ele falou, quero mestrar. Massa. Ele, vou comprar algumas peças
de impressão 3D, na época ainda era filamento. Vou comprar algumas peças, você pinta? Ele me via pintando as mandalas, aquelas coisas. Eu falei, quem pinta mandala, pinta Goblin. Não deve ser muito difícil. E a gente tem um amigo em comum, que inclusive é o nosso padrinho de casamento, que ele já pintava miniatura, né? Então, acabou que ele foi me ensinando ali no começo, antes das peças chegar. Foi ele que me emprestou todo o set de pintura dele. Ele literalmente pegou todas as tintas, pincéis e tudo e me entregou e falou, leva para casa quando as peças chegarem para você já começar a trabalhar. E aí foi assim, foi tipo, quem pinta mandala, pinta Goblin. Então... E aí, mas logo depois que você começa a pintar as miniaturas de RPG, veio a ideia de criar aí o Instagram do Miniaturei e começar a produzir conteúdo? Como é que foi? Não, na verdade, pelo contrário, eu morri de vergonha. Eu sempre fui muito crítica com o meu trabalho, eu sempre achei que meu trabalho não estava bom. E, na verdade, isso faz parte, né, da evolução. Não tinha como estar bom logo no começo, mas eu sempre fui uma crítica muito severa. E aí eu não gostava do trabalho, mas eu tirava as fotos e mandava para a galera que imprimiu, né? O pessoal que imprime para minhas miniaturas, eu mandava para eles. Eu falava, nossa, ficou muito bom esse trabalho, ficou muito bom. Mostrava para esse amigo, ele, nossa, foi com muitos detalhes. Meu marido, mas aí, né, ele tá fazendo mais que a obrigação dele, falava, nossa, ficou muito bom. Aí a gente, aquele elogio que a gente fica meio assim, igual elogio de mãe, né? A gente fala, pô, mas será que... Sim, minha mãe sempre me achou linda, então, né, não vai ter muito... E aí foi, né, eu fui refinando as técnicas, fui aprendendo mais, eu cometia muitos erros de iniciante, porque eu realmente fui meio que na tora, eu não foi uma coisa tipo assim, nossa, vi uma miniatura pintada, agora quero aprender. Não, esse amigo que pinta miniatura também era uma coisa mais, eu não vou dizer arcaica, porque não é esse o termo, mas era uma coisa mais, menos refinada, sabe? E aí eu fui começar a estudar, então na época eu lembro que eu cheguei a ver muitos vídeos do Átila. Nossa, eu gosto muito também, eu digo que o Átila Caúti do canal Pintando Miniaturas, o canal dele é sensacional. Pois é, e assim, eu lembro que eu joguei, foi exatamente isso, joguei no Google, como pintar miniaturas de RPG. E aí o Átila, né, acaba sendo ali o primeiro contato, e foi um contato muito bom, porque me deu muitas técnicas que eu não tinha, e técnicas básicas que eu não tinha a menor noção. Facilitaram. E aí daí foi para frente, começaram, publica, ficou muito bom. Eu colocava no meu Instagram pessoal, e no pessoal nem todo mundo entende, né? E aí ficaram forçando tanto, tipo, faz um perfil, aí nasceu o Miniaturei. Miniaturei nasceu, acho que quase um ano depois. 1 ano, 6 meses depois, foi um período longo depois de muitas coleções de fotos. Porque uma coisa que eu notei quando eu comecei, por exemplo, que a pintura de miniaturas, ela tem uma curva de evolução que ela é até meio rápida. Porque eu, diferente de você, eu não tinha habilidade artística nenhuma. O meu background, eu vinha só de RPG, aí eu jogava quando era moleque, mas eu jogava muito GURPS, então a gente não tinha nem, pelo sistema em si, o uso da miniatura. Então a gente usava às vezes só quando queria fazer alguma marcação e tal. E aí usava, sei lá, feijão, geloco, a gente usava o que tinha na época. E não tinha essa cultura de ter a miniatura pra usar, porque o jogo não necessariamente pedia. Sim. Mas aí depois, né, quando a gente voltou com o canal e começando a jogar D&D, e aí vi uns amigos que compraram as impressoras 3D e estavam começando a imprimir, aí eu tive a ideia de começar a pintar pelo hobby da pintura. Eu falei assim, eu vou começar a pintar pra ver se vai ser um hobby que eu vou desestressar, eu vou esparecer, eu vou pintar a miniatura. Não necessariamente a miniatura vai ter que ver mesa. Porque, se eu não me engano, eu acho que eu ainda comecei a pintar, era ali no comecinho da pandemia, então não tava nem tendo mesa presencial, não tava tendo nada. Eu falei, não tô podendo jogar RPG presencial, vai ser o meu novo hobby. E aí eu acho que eu entrei no Inception, né? Porque é um hobby dentro do hobby. É uma coisa meio... Eu também, aqui a gente começou essa ideia de vou mestrar, foi realmente ali no começo de 2020, né? Foi fevereiro, no máximo. E logo em março estourou a pandemia, né? Então foi uma coisa assim... Ele comprou os livros e aí ele encomendou as peças dos jogos. Então eu lembro que começou com Minas de Fandelver,
Então ele já tinha as peças, pediu as peças todas prontas para eu pintar, meio que assim, um dia vai ser questão de meses. Quando a gente for jogar, vai passar rapidinho, já vai estar tudo pronto. Isso aí vai ser bem rápido. E a intenção foi exatamente essa, foi preparar coisas para quando a mesa começasse, já tá com todo mundo pintadinho, tá? Era uma coisa assim, e ele tem essa mesma base que você falou, sabe? Ele jogava RPG quando mais novo, só que era exatamente isso. Ele não tinha, na época, não tinha capital para ficar comprando miniatura. As miniaturas eram todas importadas. Eu lembro que era completamente inacessível. Exato. Então era tampa de garrafa. Então era aquela coisa assim. E para ele foi muito importante, assim, começar com as impressões, porque aí depois as impressões virou uma coisa tipo assim, agora ele coleciona a miniatura da WizKids, aí a gente já não tem mais espaço para gato e miniatura em casa, e tá uma coisa bem... e para mim, saiu um pouco, igual você falou, antes era para suprir uma necessidade da mesa, e hoje é porque eu gosto da pintura, sabe? Assim, se tornou foi uma válvula de escape durante a pandemia, então foi uma válvula de escape muito boa. Hoje eu não consigo pintar com a mesma velocidade que eu pintava antes, até porque a rotina voltou, né? Antes a gente ficava realmente em casa, agora a rotina voltou. Mas é relaxante, é desestressante, às vezes é estressante. Não vou mentir. Às vezes você pega a miniatura, mas... Eu concordo muito com você. Assim, eu comecei querendo só fazer a pintura básica. Mas eu vi que quando eu comecei a pintar, eu falei, eu achava que eu era destro, mas não, eu vi que eu tinha 2 de mãos esquerdas, porque a pintura saía aquela pintura meio de maternal, assim, que você olhava falando, cara, era pra tinta só ter ido no cinto, tá na cabeça do personagem. A calça virou sapato, virava uma coisa só. E é uma sensação muito estranha, porque você vê os vídeos e parece tão simples. É impressionante. Então, assim, poxa, é só passar o pincel. Pelo menos assim, né? É o que parece. E tem um plus também, porque assim, nós que somos do contexto, a gente entende o tamanho da peça, sabe? A gente olha, a gente fala, poxa, foi uma peça difícil, Mas quem não entende, acha que você está pintando uma imagem Nossa Senhora. Sabe assim? Fala, nossa, que trabalho muito bonito. E aí, normalmente, uma coisa que eu reparei muito, principalmente na minha família e tal, foi exatamente tipo quando a pessoa chega na minha casa e pega alguma peça pra falar, eu não imaginava que era tão pequeno. Aí eu até fiz uma moeda de R$1 numa base de miniatura, com graminhas e tudo. Que de vez em quando eu uso ela do lado da miniatura pra tirar foto. Você bota de referência, né? Pra pessoa entender o que é aquilo ali. Tem gente que não faz nem ideia do que seja um D20. É verdade. Entendeu? Pra ela, o dado de 6 lados. Você jogava o OR e ponto. Entendeu? Então, assim, o D20, ele não é pra todo mundo, não é todo mundo que entende. E eu acho que a pintura de miniatura, ela, por mais que ainda seja um nicho dentro do contexto de RPG e board games, ela pode ser expandida para outras áreas, porque agora a gente tem impressão 3D. Que facilitou demais, né? Exato. Então você tem, por exemplo, aqui em casa a gente buscou colocar a pintura de miniatura pro meu sobrinho. Então, assim, para ele poder... Eu estava com 5 anos quando a gente começou com isso, para ele poder ter alguma coisa ali, para ele pintar, para ele lidar com frustração, porque é isso que você falou, tem hora que você vai pegar o pincel, você vai fazer um olho, você faz uma boca junto. Entendeu? Então, assim... E aí você falou, né? Você viu o vídeo do Atila, ele falando, não, o olho você faz aqui, uma bolinha branca do lado, uma bolinha branca do outro e o pretinho no meio. Aí você vê no vídeo fica perfeito. Quando eu fui fazer o olho, o boneco virou um ciclope, porque o olho era a cara inteira dele, vazou o branco, o preto, cara, era uma tristeza. Fica vesgo, porque vesga... Não, vesgo sempre. Todas as minhas miniaturas são estrábicas. Isso eu já desisti. Na verdade, a gente fica feliz de conseguir colocar o ponto preto lá. Eu, tipo, nossa, o ponto preto chegou. Mas aí no ponto preto você passa para agora eu vou fazer um contorno melhor. Do contorno melhor você fala, agora eu vou colocar um ponto branco junto ali no ponto preto. E quando você vê, você já... Mas é um processo, e eu tinha muita dificuldade para entender esse processo no começo. Sabe, eu já queria sair andando na bicicleta e empinando. Eu tive muito isso, sabe? Assim, aí, depois de um tempo, eu consegui acertar o base coat. Eu consegui não errar mais os locais. O cinto tava no cinto, a calça era a calça. E aí, depois disso, eu abusado,
fui ver vídeos de no metallic metal. Aí acabou, porque eu falei, olha, isso aqui é impossível fazer. Isso aqui, daqui a alguns anos eu faço. E aí começa a seguir, né, as pessoas que fazem pintura de miniatura e tudo mais. Aí você cai, por exemplo, no Instagram da Manu do Mini Massacre, o Felipe do Carne Studio, e você vê os degradês de tom de pele. Eu falo, nossa, gente, não dá. Eu já tô feliz porque tem uma tinta chamada pele. Eu uso ela pra pintar a pele. Tá bom demais. É maravilhosa, ela super ajuda. Quando você descobre que tem 52 tintas pra tons de pele, entendeu? Que você... E assim, é engraçado que aí você falou, Gumball, meu filho. Ele tá concordando. Meu Deus! Quando você vê, tipo assim, eu me rendi, por assim dizer, porque antes eu tinha uma ideia assim, pintar a miniatura é pegar a miniatura e pintar e pronto. Aí eu comecei a ficar com uma... Não era uma aversão, eu não conseguia entender por que algumas pessoas faziam a miniatura parecer uma coisa, parecer um desenho. Uhum. Eu falava, gente, não tem lógica. A peça ela já tem toda a estrutura dela. Por que a pessoa faz parecer um quadro? Não sei se você está entendendo aquele de você botar a luz, pensar na luz, né? Você fala, mas se tiver a luz aqui, ela vai... Vai estar, E aí eu cheguei a ter... Teve uma entrevista que eu fiz com o professor Lúdico, que eu cheguei a comentar isso. Eu falei, poxa, eu não consigo entender por que eles deixam a peça meio 2D. Não sei se deu para entender o que eu estava falando, sabe? Tipo assim... Porque parece que a peça ela fica de uma forma que não dá para... Né? E aí eu lembro que teve um comentário que me chamou muita atenção. Eu nem vou lembrar quem foi que fez, mas escreveu no chat e colocou assim, é porque a peça é pequena demais para a luz trabalhar. Sim, e aí, faz sentido. E aí foi exatamente isso. Eu fiz um tipo... Tem razão, né? Realmente é isso. E aí, eu, né, depois disso, eu comecei a tentar. Eu fazia, obviamente, uma sombra e luz, uma coisa, mas era igual eu te falei, porque eu tenho essa base, então eu senti essa necessidade de não estar com aquelas cores sempre chapadas, mas não era uma coisa tipo assim, vou fazer texturas, vou puxar um couro aqui diferenciado. Não era isso. Isso foi com o tempo, e eu também tinha uma coisa assim: não precisa de miniatura, não precisa de muito detalhe. Muito detalhe, não, a impressão com muito detalhe só dá trabalho. É verdade. Eu achava que era ruim. Falei, isso porque ele não tá preso, tá? Ele não tá preso. Ele tá solto pela casa. Ele tá quem vê acha que eu tô massacrando, mas não tô, não. Vai chamar a Sociedade Protetora dos Animais. Não, tô chamando a Luísa Mel. Depois a louca entra aqui em casa. Mas, enfim. E aí eu não gostava de muitos detalhes. Aí agora eu já tô num outro universo, que é tipo assim, tem pouco detalhe nessa miniatura, é ruim de trabalhar. Entendi. Pra quando você começa a pintar, e essas coisas começam a fazer sentido, né? Você falou, por exemplo, quando você tem o primeiro contato, porque eu queria pintar a miniatura para o RPG, e eu lembro, por exemplo, que a minha primeira lembrança com qualquer tipo de pintura de miniatura, e eu achava que por isso era um troço muito distante, era quando aparecia em filme. Sabe o pessoal fazendo aquelas pinturas de exército, que faziam uns dioramas gigantescos pra batalha e tudo mais. E aí você via não sei quantas tintas, não sei o que, o cara com lupa. Eu falei, nossa, eu vou ter que ir um quarto só pra isso. Né? E aí foi que eu tive a ideia, depois que eu comecei a fazer, de vendo os vídeos do Átila e tudo mais, e falar, gente, peraí, isso também pode ser simples, isso também pode ser para um iniciante. Hoje em dia, a gente aqui não tá refém, por exemplo, você não precisa das tintas da Vallejo para pintar, você não precisa de tintas da Citadel. O meu kit é tudo Acrylex, é kit inicial, e tá me servindo muito bem. E aí eu te perguntar assim, na sua visão, para uma pessoa que tem duas mãos esquerdas que nem eu, né, que não tem esse background e tudo mais, você também enxerga que exista aí um caminho de entrada para alguém que tá... como a gente tem um board game, sei lá, o cara tem um Zombicide que ele joga com os amigos. Ele quer pintar os zumbis que estão ali. E aí, por onde é essa porta de entrada? Cara, precisa comprar um Prime, que você compra da Acrylex. Ou você pode comprar aquele Primezinho que compra em loja de material de pintura. Aquele de spray, né? Spray. Pronto. Não vai gastar R$20 nele.
vai comprar um setzinho de cores. Assim, você vai iniciar, se você quisesse começar só com as primárias, mas aí você precisa de mais conhecimento para fazer as misturas. Assim, comprar um marrom, um verde, um vermelho, um azul, sabe? Umas coresinhas ali. O kit, aquele kit de lápis de cor do colégio. Uhum. Vai comprar um kit de lápis de cor, daquele só que de tinta. Aquelas cores, daquelas 12 cores da caixa de lápis de cor, é o que você precisa para começar. Ele resolve a vida. Para pintar qualquer coisa. Você vai transformar isso em tinta. Que tinta? Acrylex, cara. A gente não tem que inventar a roda, sabe? Não tem... E comprar um bom pincel. Por que eu digo um bom pincel? Porque ele vai durar mais. Sim. Só por isso, entendeu? E assim, porque se você... Às vezes é aquele gasto à toa que você tem comprando vários pincéis mais baratos. Que você no fim das compras, se tivesse comprado um melhor... Entendeu? E aí é pincel de 1 para baixo. Então, 1, 0, 0/10, e assim você vai diminuindo os pincéis. E é isso, assim, não tem muito... Sabe? Realmente não tem... E é igual a gente coloria livro de herói quando era mais novo. É a mesma coisa. Então, se você vai pintar o cinto, você vai pintar um cinto. Você vai pintar uma camiseta, você vai pintar uma camiseta. Obviamente, você tem uma escala menor. Você tem uma escala menor. Vai dar trabalho? Vai. É importante, por exemplo, dicas que eu não tinha quando eu comecei, que hoje eu falo para todo mundo. A diluição, porque a miniatura ela é muito pequena, a tinta é grossa. Então, assim, as mulheres vão me entender melhor que os homens. Se você pegar a base grossa e jogar na cara, você vai ficar com aquela cara, né, de um tom só e vai perder detalhes. Então, assim, é a mesma coisa com a peça. Se você pega uma tinta grossa e passa em cima de uma parede que for, ela vai cobrir tudo. É por isso que a massa corrida é grossa, entendeu? A tinta não. Então, esses pequenos detalhes ajudam, mas não impedem que você pinte. Então, quando eu comecei, eu não sabia que eu tinha que diluir. Então, você começou pintando direto na tinta na miniatura. Pegava a tinta e colocava num prato. Pegava o pincel, molhava o pincel na água, pegava a tinta e passava na miniatura. E, de repente, a tinta estava seca. Aí eu ia lá, pegava a água, dava uma sacudida na tinta e continuava pintando. E aí, depois que eu fui perceber que, poxa, ela diluída, eu consigo fazer um trabalho melhor. Agora, assim, a gente também não pode fingir que não existe a diferença entre as tintas importadas e as nacionais. Mas o que são essas diferenças? Já me perguntaram, tipo, nossa, Camila, o que justifica? Porque eu tenho um grande set de tintas da Vallejo e tenho um grande set de tintas da Acrylex. O que justifica você ter gasto na Vallejo? Primeiro, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, então eu realmente achei que eu estaria, tipo, nossa, agora eu vou pintar miniatura pra cacete, porque agora eu tenho tintas importadas. E, na verdade, não, tudo é técnica. O que difere uma tinta da outra é a quantidade de pigmento. E como a gente tem que diluir a tinta, independente dela ser Vallejo ou Acrylex, a Acrylex, quando você dilui ela em água, e quando eu digo diluir, não é você pegar a água, misturar na tinta e depois pingar, é aquele negócio de molhar o pincel, deixar a tinta mais líquida. As tintas Vallejo, essas importadas, elas mantêm a cor. Então, mesmo diluídas, a diluição não tira tanta pigmentação. O que isso vai interferir na hora de pintar a miniatura? Quando você usa a tinta mais líquida, a tinta demora para secar. Na Vallejo vai demorar menos. É verdade. E você vai resolver isso? Um secador de cabelo. Às vezes quando o pessoal que aí já evoluiu, quer fazer mais umas camadas, aí quer fazer aquele degradê, né? Por isso que eu quando penso assim em mim, eu sou do termo iniciante do iniciante do iniciante. Se eu for utilizar uma Acrylex, uma Vallejo, uma Souvenir, vai ser igual. Porque... Sim. A minha técnica não vai fazer diferença nenhuma. Eu, por exemplo, não consigo fazer ainda essas técnicas. Fazer um glaze para dar um degradê. Às vezes que eu tentei, eu terminei o glaze com a cor da segunda tinta, porque eu não conseguia fazer o degradê. Só fui fazendo camada e mudou a cor toda. Então, assim, pra quem tá começando, aí o que eu falaria, né? Você quer pintar miniatura? Começa pra se divertir. Assim, as primeiras miniaturas vão sair ruins. Não tem problema. Inclusive, guarda a miniatura ruim para depois você comparar com a miniatura boa depois de um tempo. Isso é muito legal de ver essa evolução. Acho que, inclusive, você tinha uns posts que era assim, não tinha, Camila? Tipo, pintando a mesma miniatura depois de tanto tempo. De alguns anos depois. Foram as miniaturas do começo mesmo. As miniaturas dos orcs, os goblins, que eram do começo da mesa, né?
de RPG. É ter a humildade, no final das contas é isso, que era o que eu não tinha no começo, mas é ter a humildade de entender que nada, a gente não aprendeu a andar quando era pequeno sem cair. A gente sabe, assim, então nada que a gente for fazer vai sair perfeito na hora que a gente fizer. Entendeu? Nem músicos. Eu sei que tem muita gente que fica assim, tipo, mas fulano tem um dom. Cara, eu concordo, tem gente que tem dom. Mas assim, não é só dom. É dom quando você vê depois, assim, nossa, tem um dom, mas quantas horas aquela pessoa ficou sentada? É o trabalho, né? Ali o tempo de fazer. Exatamente. E também lembrar que, assim, cada um tem uma rotina. Eu não trabalho com miniatura, assim, não é o meu ganha-pão, por assim dizer. Hoje eu faço pintura por comissão, eu tenho algumas pinturas que as pessoas me pedem para pintar, mas esse não é o meu trabalho primário. Então, assim, se esse aqui fosse meu ganha-pão, eu teria que estar igual o Angel Hiraldes. Então, assim, eu teria que estar, assim, a minha vida seria 24 horas pintando miniatura, fazendo material de miniatura, igual Graciane Barbosa. Graciane Barbosa, o ser fitness é o trabalho dela. Hoje em dia ela tem que estar na academia, tem que estar mais na academia do que em casa, né? Virou trabalho. Exato, então assim, também ter essa noção de tipo assim, hoje eu não tô pintando bem, mas quantas horas eu tô me dedicando para isso? E outra, eu quero que se torne um hobby ou que seja mais uma cobrança na minha vida, porque já não basta os boletos. Verdade. Você entendeu? Então assim, olha, eu não tô pintando bem hoje. Legal. Ok. Pode ser que daqui na próxima caixa do Zombicide que eu abrir, a próxima expansão, vai estar melhor que a primeira. Ou então, não. E vou te falar, eu ainda acho que o Zombicide é um excelente exemplo de como começar no hobby, porque às vezes você já tem o board game em casa, ou algum amigo seu, algum colega tem o jogo, a miniatura já tá lá, você não precisa nem comprar a miniatura, e ela tem miniaturas em quantidades irrepetidas que você vai treinando, assim, às vezes você pega o mesmo zumbizinho, né, da mesma posição, e aí você começa pintando o primeiro, o segundo, o terceiro. Quando chegar no 10º, você vai ver que já vai estar diferente. Você já acostumou e aí com uma diluição, de não errar mais as partes da miniatura. Eu acho que é uma boa porta de entrada. Não, é excelente. O board game, eu acho que ele primeiro que assim, o board game pintadinho é uma gracinha. Nossa, é isso é uma verdade. Mais bonitinho ainda quando é você que fez. Assim, sabe? Porque... Que dá aquela sensação de é meu, não é... Assim, eu comecei a jogar o Zombicide, me lembro de muito tempo quando ia alguns eventos aqui no Rio, que era misturado aí RPG com board game, e a galera levava os jogos pra quem fosse no evento poder jogar. E aí, no começo, era um Zombicide normal, a miniaturinha cinza e tal, os personagens com cores diferentes. Até que teve um dia que alguém levou o Zombicide com tudo pintado. Parou o evento, porque quase que transforma o jogo em outra coisa, assim, a imersão muda, fica completamente diferente. Sim, e é exato. Eu lembro que quando eu pintei os primeiros personagens dos jogadores da nossa mesa, era tão legal ver, sabe, a pessoa, sabe, assim, ela olhava a pecinha, nossa, esse é meu personagem, e era isso, não tinha olho, a impressão era péssimo, porque era filamento, a espada parecia mais sei lá o que, cheio de granulado a espada, e tava assim, uau, é incrível, e é isso, sabe, é realmente ter essa noção de que, assim, estamos começando, o começo é tão importante quanto o final, não é essas histórias tipo, o importante é competir, não, mas pra gente levar o hobby com muita leveza, porque eu acho que a gente já compete naturalmente com muita coisa na vida, sabe? Assim, a gente se cobra muito às vezes, né? Sim, eu digo isso por mim mesma. Eu realmente me cobrei bastante. Antes de criar o Miniaturei, eu tinha muita vergonha. Porque eu falava exatamente isso. Eu falava assim, as pessoas vão olhar, por exemplo, o trabalho do Átila e vão olhar o meu e vão rir de mim. Mas, gente, o Átila tem anos. Entendeu? Assim, não tem... Quando você verbaliza, muitas vezes, essas... É igual mestrar, sabe? Tipo, eu não vou mestrar porque vão rir de mim. Porque eu não... já fazem isso faz tempo. E se me colocarem numa situação que eu não sei como... Vai lá! Tenta, né? Começa. Aí depois até de começar, você vai ver que não era tudo isso. Né? Não tinha essa dificuldade toda, assim. Era mais um receio seu, uma coisa que você ia pensar... Porque às vezes tem muito dia... A gente fica... pressupondo que os outros vão pensar. Né? E às vezes quem tá de fora
ou vai gostar ou vai passar batido, vai falar, não, bacana, legal, não vai ser uma coisa que vai impactar, meu Deus, não, olha, nunca mais vou jogar com uma Camila mestrando. Né? Nossa, meu Deus. Eu lembro que quando eu comecei a mestrar foi isso, eu falava, gente, vai ser uma merda, que não sei o que lá. E aí eu tinha sessões que eu terminava achando que tinha sido péssima, sabe? Aí você pergunta pros jogadores, adorei! Eu pensava assim, porque assim, a gente jogou durante um período, foi meu marido mestrando, e aí ele vai de um outro jeito, né? E eu já sou mais tecnológico, eu adoro usar computador, usar dado online, por mais que a mesa seja presencial. Então, os jogadores estão usando dado, eu vou usando aquele, acho que é o Five Tools. Sei, muito Aí eu bom. faço tudo nele. Aí crio uma planilha, já tiro dali a vida do povo, vai bem mais rápido. E aí, eu lembro que terminou uma sessão, eu pensei assim, gente, devem ter odiado, porque foi uma sessão muito, sabe, assim, eu não gostei, eu achei, quando eu olhei o pessoal tava, caramba, quando é que vai ser a próxima? Isso é uma história que acontece demais, assim, e a gente vê, e é um pouco de um sinal que a gente tem a nossa síndrome do impostor, e eu produzindo conteúdo eu tenho muito isso também, assim, botar um episódio no ar e pensar, poxa, será que as pessoas vão gostar? Será que ficou legal? E aí você fica pensando, aí vem alguém e fala, nossa, adorei, o tema era muito bom, eu queria, já não tinha pensado nisso. E aí você fala, caramba, era coisa da minha cabeça. Simplesmente, eu ouvindo vozes da minha cabeça. E aí eu falo, para quem quer começar a miniatura, é exatamente isso. Não escutem os pensamentos intrusos. Começa, não é... Outra coisa, se não gostar também, você não vai ter gasto muito dinheiro, tá? Já digo logo de passagem, porque uma tinta acrylex é R$5. Então o máximo que você vai gastar é talvez um iFood. Então, para comprar as tintas e um lanche. Mas, assim, confia, se joga, não tem muita... E com o tempo você vai pegando. Eu quero refinar mais isso, ou eu não quero. Ou então você vai falar, realmente não é para mim. Vou pedir para alguém fazer. Também, tipo, não existe regra aqui. O que eu vejo é que há realmente uma grande família, sabe? Assim, eu vejo, eu, graças a Deus, não tive nenhum problema com ninguém do contexto de pintura de miniatura. Todo mundo sempre foi muito solícito comigo, sempre foi muito educado comigo. Então, assim, dúvidas que eu tinha, coisas que às vezes eu perguntava, sempre foram pessoas, todos, assim, sabe? É uma comunidade muito legal. É provável que tenha algum problema? Alguém já pode ter passado por algo? Pode. Eu nunca tive nenhum problema. É uma comunidade que realmente, tipo, como é que você fez tal coisa? Eu fiz assim, assim, assado. Nunca teve essa... eu nunca lidei com nenhuma estrelinha. Engraçado, você falando isso, realmente, agora eu parando e vendo de fora, eu noto isso também. Principalmente quando a gente vê nos comentários dos vídeos do Átila, a comunidade que é, por exemplo, do professor Lud, que você citou, eu gosto muito de ver as entrevistas dele. Vem pessoas, né, de todos os tipos de pintura, de miniatura, pessoal que faz de carro, de exército, não sei o que, e todo mundo ali se ajudando, entrando, porque no fundo é uma diversão em conjunto, e eu acho que por ser dentro do RPG, por exemplo, é o hobby dentro do hobby, então é o nicho do nicho, né? Então quando você descobre que uma pessoa tem o mesmo interesse que você quer ajudar com que ela cada vez mais venha pro seu lado da comunidade e a comunidade cresça, né? Eu percebo exatamente isso, uma intenção de abraçar mesmo, sabe? Tipo assim, poxa, você não sabe fazer isso? Eu te ajudo. Ou então assim, isso aqui foi de tal jeito. Às vezes oferece material, tipo, isso aqui eu vi fulano fazendo, segue esse ciclano. Então eu tive muito apoio no começo. Quando eu realmente me aventurei a procurar conversar com as pessoas, eu não tive nenhum embate. Óbvio, eu não posso falar que isso é uma regra, quer dizer, na verdade eu posso falar que isso é uma regra, porque aquilo que você falou, você percebe isso também, mas é óbvio que há exceções, né? Então, mas no geral é uma comunidade muito unida, sabe? Uma comunidade que troca muita figurinha. Então, Camila, pra gente já chegar aqui nos finalmente do nosso episódio, eu vou então começar perguntando, se alguém quiser começar no hobby, tiver dúvidas e quiser te procurar para tirar dúvidas, como é que essa pessoa faz para encontrar você, seu trabalho, como é que a gente te encontra? Pode me encontrar diretamente no Instagram, tá? O perfil é @mini.aturei. O nome é exatamente Miniaturei porque foi o que me ajudou a aturar o estresse, então o trocadilho tá aí.
pode mandar mensagem lá no direct, pode comentar, pode reagir, pode responder os stories, porque eu tô sempre buscando estar disponível exatamente para fazer essa troca de informações que eu tive no começo também. Qualquer coisa, só ir lá no Miniaturei. Ah, tá ótimo. Obrigado por você ter aceitado o convite. Foi uma honra ter você aqui no canal. E já deixando aqui o convite para ver para os próximos episódios, para a gente agora ir para águas mais profundas. A gente começar a falar algumas técnicas aí eu vou pedir ajuda aqui, vou trazer as minhas miniaturas para você dar uma olhada e falar o que tá errado, o que a gente pode melhorar. Eu acho que pode ficar bacana. Vamos lá, eu aceito o desafio. Tá ótimo, obrigado, Camila, tamo junto. Você que tá ouvindo a gente no Spotify, assistindo no YouTube, não esquece de deixar aquele likezão maroto, se inscrever no canal e lá também no Miniaturei no Instagram, entra lá, segue a Camila e você vai lá conferir todo o conteúdo dela. Tamo junto, gente. Isso aí, pessoal. Até a próxima. Obrigadão, boa noite.